Meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre um pouco mais sobre os mandamentos do Altíssimo, sobre a lei e sobre o que acontece no mundo, né? Porque as pessoas não obedecem os mandamentos do Altíssimo. São muitos poucos os que obedecem. E no caso, algumas pessoas falam que o nome claro que é importante, o nome do Altíssimo, o nome do Filho do Altíssimo, é muito importante. Fazer o partir do pão, orar, jejuar. Só que as pessoas estão se esquecendo de uma coisa que é muito importante e essencial. Tão importante quanto isso. Que é obedecer os mandamentos do Altíssimo. Se você não obedecer os mandamentos do Altíssimo, não adianta. As demais coisas não adianta. Do que adianta você invocar o nome do Altíssimo, o nome do Filho do Altíssimo, se consagrar se você não obedece os mandamentos do Altíssimo? Na Bíblia fala que quando desobedecemos os mandamentos, desonramos o Altíssimo. Então, por exemplo, eu falo o nome do Altíssimo, me consagro e vou, roubo, mato. Eu estou desonrando o Altíssimo. Todas as outras coisas são importantes. Conhecer o nome, se consagrar. Mas se você não obedecer os mandamentos do Altíssimo, tudo isso é em vão. Tanto é que no livro de Malaquias, alguns falam, né, que a lei que não precisamos obedecer a lei, né? Porque a lei não é de Moisés. O pessoal fala lei de Moisés, não é a lei de Moisés. É os mandamentos que o Altíssimo deu a Moisés, mas a lei não é de Moisés, nunca foi. E na própria Bíblia o Altíssimo fala para se lembrar da lei, né? Os que estão no Salvador, a Bíblia fala, né? Para os que estão em Alcha, não estão embaixo da lei de Moisés, né? Mas isso não significa que não devemos obedecer. Jeremias 31:33 fala: essa nova aliança que farei com vós, escrever minha lei nos seus corações. Obedecemos para os que estão na nova aliança, obedecemos a lei do Altíssimo por amor ao Altíssimo. Não porque está escrito em uma pedra ou em um livro. Para os que estão na nova aliança não significa que não precisa obedecer a lei. Muitos falam que a lei é de Moisés, né? Não é de Moisés, é do Altíssimo. Os mandamentos que o Altíssimo deu a Moisés. A lei não é de Moisés. Tanto é que dos 10 mandamentos, quase todos estão no Novo Testamento. E o maligno engana as pessoas, né? As pessoas acham que estão na nova aliança, mas não estão. As pessoas não estão na nova aliança. Estão na nova aliança através de Alcha. O maligno fechou e Alcha fez as pessoas ir após outra. As pessoas pensam que estão na nova aliança, mas não estão. Estão embaixo da lei. Por isso que o Altíssimo fala para se lembrar da lei de Moisés. A lei que ele deu a Moisés, né? Que as pessoas estão embaixo dela. E quando desobedecemos a lei, vem os castigos, né? Fome, doenças, guerras, feras da terra, as pragas do Egito. Por isso que esses castigos estão no livro de Apocalipse. Maligno na terra inteira. E o Salvador não falou que passava a lei. Tanto é que no Novo Testamento, em Lucas, ele fala, passa céu e terra, mas não passa um traço da lei. Os mandamentos com relação ao templo, os sacrifícios que precisavam fazer, esses não precisamos fazer, mas os demais mandamentos, como os 10 mandamentos, o sábado até que não, né? Que o nosso sábado é Alcha, mas quem quiser guardar, pode guardar, não tem problema nenhum. Outros mandamentos também importantes, né? Não fazer tatuagem, não se relacionar homem com homem, nem com animais, nem com parentesco. João falava isso, né? Ele falou para Herodes que Herodes queria se relacionar com parentes e João falou que ele não podia. E o Salvador falou que entre os homens o maior era João Batista. E João Batista obedecia a lei. Tanto é que ele falou para Herodes que ele não podia ficar com parente porque um dos mandamentos do Altíssimo é para não ter incesto. O amor, o direito, a justiça é muito zelado pelo Altíssimo. Na Bíblia fala que o que o Altíssimo gosta é amor, o direito e a justiça. Só que o maligno ele quer mostrar que o Altíssimo não é justo, nem bom. E ele vai tentar fazer isso misturando raças, culturas, religião, principalmente raças.
Porque quando você mistura, não é para misturar. Quando mistura, vem guerras. É inevitável. Não adianta dizer que é amor, amor nada. Muito pouco é amor. Muita coisa disso é inveja, cobiça, malícia, interesse, raiva, ódio. Muito poucos casos são amor. A maioria é cobiça. Quando mistura da guerra, é inevitável. É inevitável. Alguns vão dizer, não, você está falando isso porque você é racista. Não é não. Quando mistura da guerra. Tem vários exemplos de que isso acontece. Até entre populações de mesma raça, por exemplo, entre negros, quando negros se misturam com negros, ou brancos com brancos, até quando entre eles mesmos, a guerra. Imagina quando mistura raças diferentes. É inevitável. E essas coisas, cobiça, inveja, raiva, ódio, interesse, malícia, quem faz isso não está obedecendo os mandamentos do Altíssimo. Um dos motivos de Israel cair foi isso. Eles se misturaram com os outros povos. O Altíssimo falou que não era para deixar ninguém, nenhuma das outras populações. E eles se misturaram. E por causa disso eles caíram. Foram após os ídolos. A Bíblia fala, Josué, nunca foi para misturar culturas, religiões, raças. Só que as pessoas misturam, ainda mais hoje em dia. A propaganda que existe hoje em dia é misturar. Porque o maligno sabe que dá guerra. E vai dar. Os Cavaleiros do Apocalipse. Isso vai ficar muito óbvio quando o Salvador abrir o segundo selo, o cavalo vermelho. Aí todo mundo vai perceber. Josué 23, do 12 ao 13. Entretanto, se acontecer de vos desviares e vos ajuntardes aos restantes dessas nações pagãs que ficaram ainda ao redor de vós, se vos envolverdes em matrimônio com essa gente e com eles vos misturardes e elas convosco, sabei então com certeza que ao deixardes expulsar diante de vós essas nações inimigas, se tornarão para vós ciladas, armadilhas e precipícios, tá vendo? Ele não vai mais expulsar, ele vai deixar. Vai ser uma armadilha, cilada, tá vendo? Chicotes em vossas costas, espinhos em vossos olhos, até que desaparecerás de toda essa boa terra que vos concedeu Yahweh. Tá vendo, irmãos? O que acontece? Inevitável. Não é para misturar. É para ficar cada um no seu canto, um ajudando o outro, sem cobiça, inveja. Não é para misturar. Da guerra. Sempre foi assim, sempre vai ser. É inevitável. Juízes 3, do 5 ao 6. Olha como eles desobedeceram. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Desposaram as filhas desses povos, deram seus próprios filhos em casamento às filhas deles, e passaram a cultuar seus deuses. Desobedeceram os mandamentos. E é sempre assim. Não é para misturar. Só que mal mistura. Porque se ele mistura, dá guerra. As pessoas desobedecem os mandamentos do Altíssimo. Ele quer tentar mostrar que o Altíssimo não é justo e bom. Ele vai fazer misturando isso. Ele vai fazer isso misturando. Raças, religiões, culturas também. Lá no Oriente Médio. No Oriente Médio e na Europa. E na África também. Esses islâmicos. Vixe. Vai ser terrível. Na África e na Europa vai ser terrível. No Oriente Médio vai ser terrível. A África é dividida. A África cristã, subsaariana. Que eles falam que é a África negra. E a África no norte, né? Que é a branca que eles falam, subsaariana. A maioria é islâmico. Já está misturando Nigéria, por exemplo. Islâmicos e cristãos. Islâmicos matando os cristãos vai ser terrível. Na Europa também está cheio de islâmicos. Está cheio de islâmicos. Países como França, Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra, lotado de islâmicos. Vai ser terrível. Vai ser terrível. Vai ser terrível. O Oriente Médio não precisa nem falar, né? Israel está no meio de uma colmeia. Tá lotado lá. Tanto é que no fim vai ser assim, né? O Salvador vai ter que vir pra... Quando ele vier, ele vai salvar eles, porque eles vão estar cercados. E sozinhos. Como eu falei, quem desobedece os mandamentos do Altíssimo não vai ficar nessa terra. Só os justos vão ficar nessa terra. Romanos, e se lermos Romanos 2,13... Olha o que fala Romanos 2,13.
Pois diante de Allah não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Esses são declarados justos. Olha como fala King James. Justos são os que obedecem os mandamentos do Altíssimo. Quais os mandamentos? Só a lei de Moisés? Não só esses. Para os que estão na nova aliança, né? Tanto é que toda lei se resume a amar ao próximo como a si mesmo, e os profetas só Yahweh adorarás. Esses dois mandamentos estão na nova aliança. Justos são os que obedecem os mandamentos do Altíssimo, independente de ser lei de Moisés, a lei que ele deu a Moisés ou não. Tanto é que, para os que estão na nova aliança, obedecemos o mandamento do Altíssimo por amor ao Altíssimo. Não significa que a lei que deu a Moisés morreu. Não significa isso. Não é porque eu estou na nova aliança que eu posso matar, roubar, adulterar. Não é por isso que pode ter relacionamento de homem com homem, se relacionar com animais, com parentes. Não é assim. As pessoas estão se esquecendo de uma das coisas mais importantes, que é obedecer aos mandamentos do Altíssimo. Quando desobedecemos os mandamentos do Altíssimo, desonramos o Altíssimo. As pessoas estão se esquecendo de uma das coisas mais importantes. E o Altíssimo fala, lembra da lei, porque as pessoas estão embaixo da lei. Satanás fez todos ficarem embaixo da lei de Moisés, que ele deu a Moisés. As pessoas acham que estão na nova aliança, mas não estão. Romanos 2, 28 e 29. Olha o que fala. Portanto, não é legítimo judeu que simplesmente é o exteriormente, nem a verdadeira circuncisão a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem é o interiormente, e circuncisão é realizada na alma, no crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, louvor não provém dos homens, mas de Yahweh. Romanos 2, do 28 a 29, verdadeiro Yaldim, judeu, né? É Yaldim, na verdade, né? Tem a lei no Espírito. Por isso que o Altíssimo fala, Jeremias 31:33, escreverei minha lei nos seus corações. O verdadeiro Yaldim, ele obedece aos mandamentos do Altíssimo, ele tem a lei do Altíssimo no coração. São esses os que vão subir. E o Salvador derrotou o mal usando a lei. A lei é a palavra. Por isso que ele fala que passa céu e terra, mas não passa um traço da lei. Romanos 3:9 é o que fala. Romanos 3:9. Qual conclusão estamos nós? Em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Judeus e gentios, todos subjugados pelo pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Todos estão subjugados pelo pecado, pela transgressão da lei. Todos estão embaixo da lei. É inevitável, irmão. Pode ler depois Romanos 3, se quiser. Alguns vão usar outros versículos na frente para dizer que não estamos embaixo da lei, mas estão. Romanos 3:9 fala que todos estão subjugados pelo pecado. O pecado é a transgressão da lei. Todos estão embaixo da lei. As pessoas pensam que estão na nova aliança, mas não estão. Estão embaixo da lei que foi dada a Moisés. 1 Tessalonicenses 5:9. Ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação, através de Yahshua. Olha como ele fez, tirou Yahshua. Ele tirando Yahshua, o que fica? A lei, né? 1 Tessalonicenses 5:9. Ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Yahshua. Tipo, o maligno tirou Yahshua. Tirou Yahshua e fez as pessoas ficarem embaixo da lei. Fez elas desobedecerem. Porque assim elas vão para o mesmo lugar que ele. Maligno é traiçoeiro. Gálatas 3:23. Olha o que fala. Gálatas 3:23. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Estamos, como eu falei, para os que estão em Yahshua, obedecemos os mandamentos do Altíssimo por amor ao Altíssimo. Aí não estamos debaixo da lei que foi dada a Moisés, né? Estamos na nova aliança, mas obedecemos os mandamentos. Jeremias 31:33. Escreverei minha lei nos seus corações. Muitas pessoas usam esses versículos de Gálatas 3:23 para dizer que não estamos sob a lei de Moisés, que foi dada a Moisés. E não estamos mesmo, né? Mas obedecemos os mandamentos por amor ao Altíssimo. Mas isso é para os que estão em Yahshua. Gálatas 3:25. Olha o que fala.
Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Aí fala, né? Não estamos sujeitos à lei, cuidado a Moisés. Mas aí obedecemos os mandamentos do Altíssimo por amor ao Altíssimo, não porque está escrito em uma pedra, em um livro. Mas isso não significa que podemos desobedecer. Muitos usam essas passagens de Gálatas 3 aqui para dizer que a lei já não tem mais efeito, né? A Jeremias 31:33, escrever-me nos seus corações. Obedecemos os mandamentos do Altíssimo por amor ao Altíssimo. Justos são os que obedecem os mandamentos do Altíssimo. Sempre foi assim. Sempre vai ser. A Gálatas fala, né? Chegada a fé, estamos sujeitos mais a esse tutor. A lei que foi dada a Moisés. Já estamos na lei do Salvador, né? Mas muitos dos mandamentos que estavam na lei que foi dada a Moisés estão na Nova Aliança. As pessoas pensam, não, mas aí não precisa mais obedecer mais nenhum mandamento. Não. Tem os mandamentos da Nova Aliança, que foi dada a Yahshua. E muitos das leis que foi dada a Moisés, os mandamentos que foi dada a Moisés, estão na Nova Aliança. As pessoas pensam que estão na Nova Aliança, mas não estão. Estamos na Nova Aliança quando, através de Yahshua. O que Maria fez? Tirou Yahshua. As pessoas ficam embaixo da lei. Fez elas desobedecerem. Em Romanos 4,15 o que diz? Porque a lei produz a ira. Romanos 4,15. Mas ele fez as pessoas que embaixo da lei desobedecer. Porque a lei produz a ira. Quando desobedece a lei, fome, doenças, guerras, pragas do Egito. Por isso que estão no livro de Apocalipse. As pessoas pensam que estão na Nova Aliança, mas não estão. Estão embaixo da lei que foi dada a Moisés. Por isso que em Malaquias, se lemos Malaquias, o Altíssimo fala para se lembrar da lei de Moisés. Malaquias 4,4 na King James. Lembrai-vos, portanto, da lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto para todo Israel. O Altíssimo fala, lembra da lei de Moisés. Por que o Altíssimo fala para lembrar da lei de Moisés? Porque todos estão embaixo da lei que foi dada a Moisés? Não. Para os que não estão em Yahshua, sim. Para os que não estão no Salvador, todos estão embaixo da lei que foi dada a Moisés. Mas aí eu falo assim porque os que estão na Nova Aliança, né, que aceitaram Yahshua, fala, mas não estamos embaixo da lei de Moisés. Sim, mas para os que não estão em Yahshua, estão embaixo da lei de Moisés. E para a Nova Aliança que não estão embaixo da lei dos mandamentos, da lei de Moisés, não significa que não precisa obedecer os mandamentos. Escrever nos seus corações. Você pode ver quando eu faço os vídeos, sempre acontece isso, carro passando com gente falando para atrapalhar o vídeo. É o maligno tentando tirar para as pessoas não verem a verdade. O maligno não quer que as pessoas saibam que estão embaixo da lei. Ele quer que elas desobedeçam, porque assim elas vão para o mesmo lugar que ele. É sempre assim. Sempre que eu faço os vídeos, acontece alguma coisa assim, alguém atrapalhar, vizinho. É sempre assim. Para os que estão na Nova Aliança, não significa que não precisa obedecer os mandamentos. É como eu falei, muitos dos mandamentos que estão na lei de Moisés são na Nova Aliança. Obedecemos os mandamentos por amor ao Altíssimo. E para os que não estão na Nova Aliança, estão embaixo da lei de Moisés. Por isso que o Altíssimo fala em Malaquias para lembrar da lei de Moisés. Era isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. Que ele está falando sobre a lei e sobre o que está acontecendo hoje, né? Porque a propaganda que existe hoje é misturar raças, culturas. E não se deve fazer isso porque dá guerra. É sempre assim. Por isso que no livro de Apocalipse estão os castigos. Fome, doenças, guerras. Esses castigos vêm quando desobedece a lei. Tudo vai ficar claro quando o Salvador abrir o segundo selo, o cavalo vermelho. Aí todos vão ver. Agora não. É isso que ele está falando nesse vídeo, irmãos. Que o Altíssimo esteja com todos vocês.